Olá, pessoal do quarto ano. Vamos então para mais um módulo e esse módulo agora é mudanças de estado físico da água. Vamos dividir ele em duas etapas aí para não ficar tão extenso para vocês. Então, na nossa abertura do módulo, né, traz essa imagem aqui, ó. A imagem mostra uma grande escultura feita totalmente de gelo lá na cidade, numa cidade chinesa, né? Isso aí é porque lá nessa cidade ocorre um festival de escultura no gelo. E essa imagem é de 2016, tá bom? E não somente isso, o local onde ela e as pessoas estão, a superfície, né, é um lago congelado. Olha que coisa doida, né? Você está em cima de um lago congelado. E aí vem perguntinhas aqui que a gente vai responder ao longo deste módulo, né? Por exemplo, a primeira: de onde você acha que vem a neve que foi utilizada para realizar essa escultura? Ou que temperatura você acha que deve estar para que essa escultura possa ser construída, né? E a última ali, essa escultura não dura muito. Em determinadas condições, ela começa a se desfazer. Que condições são essas e no que os blocos de gelo se transformam? Então, é uma escultura que não vai durar para sempre. Ela tem um período, né, uma certa durabilidade, tá? Bom, vamos então para o primeiro tópico: a água e as mudanças de seus estados físicos. Informação importante, né? A água existe em três estados físicos: no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso, que a gente pode chamar de vapor de água, tá? Então, a temperatura ambiente, a água encontra-se no estado líquido. Então, se você sair agora, né, da onde você estiver e abrir uma torneira, a água vai sair líquida. Agora, a cerca de 0 graus, a água congela e torna-se sólida, ou seja, gelo. Se você colocar essa água líquida no recipiente e colocar ele no congelador, que aí a temperatura é menor que zero, né? Daqui a um tempo aquilo ali vai congelar. E a última aqui, ó, a água pode passar para o estado gasoso de duas formas principais, né? Que é a evaporação, quando o líquido passa lentamente para o estado de vapor, que é o que a gente já viu, evaporação, né? É o exemplo da roupa no varal. De forma lenta, o sol, o vento, né? Vai e a temperatura aumentando, vai transformar aquela água líquida, né, em vapor. E a ebulição, quando a água ferve e passa rapidamente para o estado de vapor. Então, isso geralmente ocorre quando ela atinge 100 graus Celsius. Então, evaporação é um processo lento. A ebulição é um processo mais rápido. Eu uso o fogo para ir. Então, né, para aquecer. É a mesma coisa que eu pegar água líquida e botar numa chaleira. A hora que começar a ferver, ela vai estar saindo aquela fumacinha e aquilo ali está transformando a água líquida em água no seu estado gasoso. Tudo bem? Vamos lá aqui para trabalhar esta imagem. Talvez você já tenha ouvido, né, a expressão umidade relativa do ar. Este termo, então, está justamente se referindo à quantidade de vapor de água presente na atmosfera, mas vapor mais úmido e vice-versa, né? Ou seja, mais vapor, mais umidade e vice-versa. Então, quando a gente tem essa passagem do líquido para o gasoso, né, nós temos que lembrar que a gente está aumentando a umidade relativa do ar, porque a gente está tirando do líquido e jogando para a atmosfera, tá? Lembre-se que a água no estado gasoso, né, ou seja, como vapor, é invisível. A gente não vê a água depois que ela estiver lá, a gente só vai sentir certa umidade. Então, se a gente observar essa imagem, nós temos algumas informações importantes. O estado sólido, que é o gelo, o estado líquido, que é a água dentro do copo, e o estado gasoso, que é a água evaporando para formar as nuvens, né? Então, é esse momento aqui da evaporação. Aqui nós temos um termômetro que vai, né, do zero e vai aumentando para o 100. E vocês percebem que a cor também vai mudando, porque o azul, né, a gente se remete a frio e vermelho a gente se remete a quente. Quando a gente está a 0 graus, a água congela, né? Aí ela chega aqui, ó, numa passagem intermediária, que a água fica líquida, né? E depois aqui, ó, quando começar a esquentar, a água começa a evaporar. Quando chega no 100, a água entra em ebulição, certo? Então é isso que acontece. Esse esquema
representada as mudanças de estado físico da água. Esse aqui, o desenho do termômetro, então, indica a temperatura, né, em que geralmente ocorre as transformações, ok? Para passar para o estado sólido, a água precisa estar a 0 graus. Caso a temperatura se eleve, então caso a temperatura vai aumentando, a água começa a passar para o estado líquido, que é essa fase aqui, né? Depois começa a evaporar lentamente e se a temperatura atingir 100, né? Nós vamos ter aqui a água entra em ebulição e aí, ou seja, ela passa rapidamente aí para o estado gasoso. Olha outras duas imagens que bacana aqui, ó. Na chuva, a água encontra-se no estado líquido. Na neve, a água encontra-se em estado sólido. E no ar, né, ao nosso redor, a água está em estado gasoso, ou seja, invisível. Tudo bem? E aí nós temos então esse texto, olha aqui, ó, o processo em que a água no estado gasoso perde calor e passa para o estado líquido, se chama condensação. Então a água está no estado gasoso, aí ela começa a perder calor e ela volta para o estado líquido. A condensação é muito comum de se observar quando você acaba de receber uma garrafa de água ou de refrigerante que estava na geladeira. As gotinhas logo surgem, ou mesmo no ato de cozinhar. Nesse último caso, ocorre quando a água em uma panela está sendo fervida, ou seja, está em ebulição. Como você viu anteriormente, ao entrar em ebulição, a água ganha calor e vira vapor. Este processo se chama vaporização. Em seguida, o vapor, né, sobe e atinge a tampa da panela, que se encontra mais fria. O vapor então se condensa, ou seja, passa para o estado líquido, formando as gotinhas de água que observamos na tampa. Então, nessa imagem a gente tem, ó, a água aquecida no estado de ebulição, né? Então a gente tem ali, ó, a transformação da água em vapor. Esse vapor bate numa superfície que é a tampa mais fria e aí ele logo então condensa. Então a condensação é quando forma as gotinhas de água. Se vocês pegarem, por exemplo, uma garrafa de água na geladeira, como essa aqui, né, que eu uso para, né, beber água entre os intervalos dos vídeos aqui, vocês conseguem perceber, ó, que aqui embaixo, não estou falando aqui onde tem um restinho de água, mas aqui, ó, nessa parte, tem uma certa umidade do lado de fora. É porque o vapor de água que está ao meu redor bate nessa superfície mais fria e aí forma essas gotinhas de água na garrafa. Então, não é porque a garrafa está furada, a garrafa não está furada. É o vapor de ar que está ao nosso redor que bate nessa superfície aí, tudo bem? E aí vamos falar sobre a transpiração das plantas. A transpiração vegetal é a perda de água aí pelas folhas na forma de vapor. A gente consegue verificar isso fazendo esse experimentozinho aqui que mostra na imagem. Quando chove ou quando um vaso é regado, a água se infiltra no solo. Então, a gente, né, parte dessa água é absorvida pela raiz, né, da planta e sobe pelo caule. Então, eu irriguei a água aqui embaixo, a planta absorveu essa água, né, e vai até as folhas. E aí, por exemplo, se a gente fechar aqui, ó, com um plástico, um raminho, né, a gente vai perceber que daqui a alguns minutinhos, dentro deste plástico vão surgir gotinhas de água. É a transpiração da planta, porque como ela não vai ser perdida para a atmosfera, ela vai ficar retida aqui dentro. É isso que acontece nesse experimento, ok? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!